A maior cooperativa agropecuária em número de associados do país, a Copercitros, espera alcançar agora uma receita de 9 bilhões de reais neste ano, com crescimento em relação ao ano passado. O aumento nas vendas de fertilizantes é um dos fatores que está contribuindo para este resultado melhor que do ano passado. O CEO da Copercitros, Fernando Degobi, é o convidado desta semana do AgLíderes, o videocast do AgFeed. E por isso a editora executiva do AgFeed está aqui conosco, Alessandra Mello. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Sempre um prazer recebê-la por aqui. Obrigada, sempre um prazer estar com você aqui também para a gente bater esse papo aí sobre o agronegócio, né? E ampliar um pouco, mostrar o que está acontecendo de investimento. Afinal, é só tarifaço de Trump, só preocupação nos últimos tempos. Todo mundo arrancando os cabelos o dia inteiro, falando de tarifa, quem que está dentro, quem que está fora, a fruta está dentro, o celulose está fora. O agro está bastante dividido nessas últimas semanas. Agora, tem gente que, apesar dos pesares, está melhorando o resultado em relação ao ano passado. Exatamente. O setor de cooperativas agropecuárias é algo muito interessante que eu quero comentar com vocês aqui sobre esse tema. A gente fala muito sobre RJs, né, recuperações judiciais no agronegócio, não só de empresas, como também de produtores rurais, uma certa crise que se instalou aí nos últimos anos em função de preços mais baixos de commodities, de margens muito apertadas e agora de juros mais altos. Pois o setor de cooperativas, recentemente, está até se beneficiando desse cenário. O que aconteceu? Anos atrás, algumas plataformas, aí até mesmo a AgroGalaxy, que entrou em recuperação judicial, uma empresa que é listada na B3, entraram em dificuldades, né? Eles tinham retirado muito dos clientes, viu, Gabriel, dessas cooperativas, né? Porque eles tinham preços muito agressivos, oferecia lá o fertilizante defensivo com preços muito bons, né? Então o cliente migrou para essas grandes empresas que tinham aí fundos Chega investindo. A empresa nova fala, vou conquistar mercado, faz preço baixo, Exatamente. vamos conquistar cliente. E essas grandes também roubaram alguns profissionais das cooperativas, né? Pessoas aí com uma expertise na venda desses produtos, só que elas não conseguiram administrar um momento desafiador do agro, né? Teve esse caso de recuperação judicial, tem outras que também estão em dificuldades, né? E aí, quem é que sobreviveu? As cooperativas, que são os canais tradicionais, né, de venda de insumos. E a Copercitros é um desses casos, né? A Copercitros agora está indo bem. O Fernando Degobi, que é CEO, durante o AgLíderes, nos contou que houve já um crescimento de 15% no faturamento do primeiro semestre desse ano e que esse cenário de RJs e de crédito mais restrito não chega a afetar os resultados do ano. Vamos ver essa análise que ele fez sobre esse cenário. Se o produtor tem alto endividamento, paga a maior parte da área que ele planta é arrendada, e os arrendamentos eles foram inflacionados no passado e as taxas hoje estão acima do que o mercado está praticando ou deveria praticar, com certeza é um risco enorme de crédito, né? É quase uma tragédia anunciada e isso sempre nós olhamos isso, né? Eu fui financeiro, trabalhei no financeiro, então eu uso várias ferramentas para entender. Nós monitoramos propriedades, nós temos relatórios em tempo real de produtividade, nós temos um time de mais de 600 pessoas no campo acompanhando tudo que está acontecendo, um trabalho também de entender o crédito, cadastro, apoio até a produtores, às vezes que têm dificuldade de montar um DRE, de entender melhor a atividade. Então, para nós, não muda o nosso planejamento, a nossa inadimplência hoje é menos que 0,5%, então é uma das inadimplências mais baixas do agro, monitorada por parceiros financeiros que estão lá junto com a Copercitros. Então, nosso plano está bem traçado e a nossa base de cooperados é muito sólida e nós trabalhamos muito para poder cada vez mais melhorar as condições e a gestão desses produtores. Resultado do ano seria nessa linha, 15% de crescimento? Estamos buscando 15% de crescimento, chegar próximo aos 9 bi de reais de faturamento. Então nós temos campanhas muito importantes durante o ano, né? E nós estamos vendo aí o resultado delas está acontecendo. Recorde de público, né, na nossa feira, na campanha que a gente realiza. Então isso tudo mostra e também recorde de negócios. 9 bi de receita é coisa para burro, viu, Alessandra? E aí crescendo em relação ao ano passado, até demonstrando talvez um recuo do mercado aos movimentos que você já bem descrevia aqui, essa migração
para outros vendedores de insumos agrícolas, agora retornando para as cooperativas. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eles voltaram, né? Os clientes voltaram aí para as cooperativas, os profissionais que tinham saído para trabalhar nessas empresas também voltaram. Eles disseram lá que estão com um time de 600 funcionários aí focados no time de vendas, por exemplo, que está completo, que não tem mais vaga lá. Quer dizer, realmente fortaleceu, né, esses que estavam aí no devagar e sempre, digamos assim, que foram um pouco mais conservadores nos seus investimentos, né? Mas, Gabriel, perguntei também para o Fernando Degobi sobre a questão do tarifaço, né, de Donald Trump. Afinal, esse é o grande assunto. A gente sabe que muitos setores do agronegócio estão sendo influenciados e a Copercitrus, 80% da receita da cooperativa vem da venda de insumos. Porém, ela também é uma comercializadora de café. O café é um produto muito impactado por essa questão das tarifas e também ela tem uma relação forte com a pecuária. Sabemos que a carne bovina está aí também com a luz amarela, né, em função do tarifaço. Vamos ver o que o Fernando falou sobre esse tema. No nosso caso lá, nós temos 3 cadeias que são bastante relevantes para os nossos cooperados, que são as cadeias da laranja, da carne bovina e do café. O que eu acho que é necessário é realmente ter o máximo de negociação possível, porque quando você olha para o volume de café que o Brasil negocia com os Estados Unidos é o maior comprador de café do Brasil, são mais ou menos 8 milhões de sacas, é muito importante. Não existe lugar no mundo para poder suprir esse café brasileiro para o mercado americano, que é muito maduro, que não tem o que substitui o café. Quando você olha a carne bovina, você tem hoje o rebanho americano nos menores níveis dos últimos 70 anos, você tem um problema seríssimo lá, principalmente de mão de obra na cria, e a carne brasileira ela já vinha chegando a patamares recordes de exportação esse ano. Eu acredito que, apesar de todo esse contexto e esse cenário de ruptura, o bom senso vai prevalecer, porque os dois lados acabam perdendo bastante e num cenário desse eu acho que precisa haver consenso. Agora, Alessandra, juro em 15%, o agro enforcado e tem taxa de Donald Trump também na mira. O cenário perfeito para congelar todos os investimentos, parar o que está fazendo, é o que está fazendo a Copercitrus? Mais ou menos, viu? Na verdade, nós vamos falar agora de notícia de investimento por parte da Copercitrus, mas você sabe que juro alto é um fato que todos os empresários do agronegócio têm citado e que realmente freia uma parte dos investimentos. Mas é que muitos dos investimentos no agro são feitos no longo prazo, então a decisão já estava tomada, já estava construindo uma fábrica, por exemplo, de ração, que é o que a gente vai falar agora, não tem como parar, né? E assim, como dizem os analistas, né, o mundo continua comendo, precisa de alimentos, precisa de energia, então assim, é um setor que precisa continuar rodando, então ele tem que tratar especificamente essas culturas, esses produtos que estão sendo mais afetados diretamente pela questão dos Estados Unidos, mas o restante aí dos mercados continua, né? Por exemplo, a gente exporta muito para a China, né? A China continua sendo uma grande compradora dos nossos produtos agrícolas, por isso que os investimentos continuam acontecendo. Então, a gente falou sobre isso com o CEO da Copercitrus, ele deu detalhes sobre um investimento de 120 milhões de reais, com sócios bem relevantes, com grandes confinamentos, com grandes empresários aí do setor da pecuária, inclusive também com a Mage, né? Que é conhecida aí em função de ter no conselho a família aí do Blairo Mage, ex-ministro da Agricultura. Vamos ouvir mais sobre essa nova aposta da Copercitrus. Nós tivemos um investimento numa fábrica de fertilizante organomineral que entra em operação agora no mês de agosto e ele está ligado à pecuária porque ele usa, né, o esterco, o composto, né, do esterco bovino como matéria-prima. Então ele vai em linha com redução do impacto ambiental, ele vai em linha de economia circular, de usar esse subproduto, né, que vem de um confinamento, numa escala já respeitável, porque o projeto nosso é para 200 mil toneladas, né, essa fábrica. Então ele já começa a operação, os negócios já foram fechados,
bastante volume de negócios, inclusive na nossa feira. E isso, então, são mais 4 sócios, né? A Campanelli, a Tecnobif, né, que é da família Campanelli, a Viola Agropecuária, a família Lucas, que é do Marcos, que já é desse ramo, e a Amage também, que a segunda fábrica, o nosso projeto é lá, então, no Mato Grosso, num confinamento que a Amage também inaugura agora em agosto. Então, em 27 já temos o objetivo dessa segunda planta. Bom, para quem quiser ver a entrevista completa lá no agrifit.com.br, tem outros pontos bem interessantes que eu até vou comentar com o Gabriel aqui. A agricultura digital Copercitros, ela leva alta tecnologia de satélite, por exemplo, para pequenos agricultores, né? Então, eles conseguem colocar ferramentas muito modernas, aí, drones e tudo mais, para produtores que têm um trator lá velho, de 30 anos de uso. É possível colocar, eu fiquei impressionada de ouvir isso, né? E ele vai explicar isso, como que está funcionando, como é que eles estão conseguindo levar essa agricultura digital para os pequenos produtores. Uma outra frente que eles também estão investindo é numa fintech. Criaram uma fintech para fazer serviços financeiros aí para os produtores rurais, para esses pequenos e médios, que já estão movimentando aí 4 a 5 bilhões de reais por ano, Gabriel. É bastante dinheiro, novo investimento, novas alternativas para o agronegócio brasileiro. Sempre interessantíssimas as entrevistas para o AgriLíderes. E, claro, agradeço por compartilhar conosco estes principais destaques. Alessandra, sempre bem-vinda. Um ótimo dia, uma boa semana para ti. Obrigada para você também. Até a próxima. Valeu, até a próxima.